Você está sendo manipulado e nem percebe. Não por uma pessoa específica, não por um vilão de filme, mas por uma ideia silenciosa que domina quase todo mundo. A de que a atratividade vem de fora. Você investe em academia, em roupa cara, em foto posada no Instagram, em status, likes, filtros e aparências. E mesmo assim, tem uma sensação incômoda de que algo está errado. Porque lá no fundo, você sabe de uma coisa. As pessoas mais magnéticas que você já conheceu não eram necessariamente as mais bonitas, as mais saradas ou as mais ricas. Elas tinham outra coisa, algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Talvez você já tenha sentido isso na pele. Você entra num lugar, se arruma, escolhe a melhor roupa, fica atento a cada detalhe e passa despercebido. Em compensação, tem alguém ali que nem se esforça tanto, que nem parece estar tentando, e ainda assim todos olham, todos escutam, todos lembram dessa pessoa depois. Isso é humilhante, se você não entende o que está acontecendo. Mas é libertador quando você finalmente entende. A verdade brutal é essa: você está buscando atratividade no lugar errado. Você está tentando construir magnetismo começando pela casca e não pelo núcleo. Você está focado no corpo, na roupa, no feed, nos seguidores e ignorando o que realmente faz alguém ser irresistível. A maneira como essa pessoa lida com a própria mente, com as emoções, com o silêncio, com a própria presença. O pior é que quanto mais você tenta forçar, mais você afasta. Desespero tem cheiro, tem postura, tem olhar. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa que muda mais do que você imagina. Se você quer que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo que ninguém te entrega de forma honesta e direta, faz o seguinte agora. Para por 2 segundos, desce o dedo no like e se inscreve no canal. Isso é literalmente um clique, não custa nada e faz toda a diferença para eu saber que esse tipo de vídeo vale o seu tempo. Beleza? Então vamos rasgar o véu. Existe uma ciência por trás da verdadeira atratividade. E muito antes de coach, de guru de sedução e de influencer de Instagram, já tinha gente estudando isso com uma clareza assustadora. Os filósofos estoicos, há quase 2000 anos, entenderam com precisão cirúrgica o que torna alguém magnético, respeitado, difícil de esquecer. E spoiler, não tem nada a ver com academia ou com Instagram. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 hábitos estoicos específicos praticáveis, que transformam pessoas comuns em presenças impossíveis de ignorar. E o que eu vou te contar no hábito número 5 é tão contraintuitivo, tão esquisito, que, a princípio, você provavelmente vai se incomodar. Mas é exatamente aí que mora o poder. Antes de entrar nos 7 hábitos, eu preciso alinhar uma coisa com você. O que eu vou falar aqui contradiz quase tudo que você ouve quando o assunto é ser atraente. Muita gente ensina dominância artificial, jogo psicológico, frases prontas, truques de conversa, ser o mais interessante da sala, o alfa, o inacessível. E sim, isso pode atrair alguns tipos de pessoa. Gente insegura, carente, que busca validação em figura de autoridade ou em quem faz barulho. Mas as melhores pessoas, as mais sólidas, as mais maduras, aquelas com quem você realmente deveria se importar, fogem disso. Elas sentem o teatro, sentem a manipulação, sentem o vazio por trás da performance. A verdadeira atratividade não é sobre deslumbrar, é sobre magnetizar. Não é sobre fazer show, é sobre sustentar uma presença que não precisa implorar por atenção. Um é esforço desesperado, o outro é consequência natural. Um é barulho, o outro é silêncio cheio de significado. Um é você correndo atrás, o outro é você se tornando alguém por quem os outros se aproximam espontaneamente. E aqui entra o grande erro de quem acha que está praticando estoicismo hoje. Muita gente confunde estoico com robô. Frio, distante, sem emoção, duro, indiferente. Isso não é estoicismo. Isso é anestesia emocional. Os verdadeiros estoicos sentiam profundamente, amavam profundamente, se importavam com as pessoas, com o mundo, com a justiça. A diferença é que eles não eram arrastados pelas emoções. Eles guiavam as emoções. Eles não eram escravos da reação, eram autores da resposta.
Isso, quando você vê na prática, é hipnótico. Pensa em alguém que permanece calmo quando tudo está pegando fogo, que não entra em pânico, que não reage com raiva impulsiva, que não se humilha buscando aprovação. Essa pessoa passa uma sensação automática de poder, de segurança, de presença. É isso que atrai. Não é a frase perfeita, não é a foto perfeita, é a mente treinada. O que eu vou te mostrar agora é o que eu chamo de sistema dos 7 hábitos da presença magnética. Eles funcionam juntos, se alimentam uns aos outros, criam uma espécie de campo invisível ao seu redor. Não é magia, é psicologia, é prática. E todos têm raiz em princípios estoicos. Você não vai precisar fingir ser outra pessoa. Pelo contrário, vai precisar parar de atuar. Vai fazer menos, não mais. Vai alterar o que existe por dentro e o resto vai seguir. Vamos começar do começo. O primeiro hábito desmonta toda a ilusão da era digital. Eu chamo de paradoxo da atenção. Você conhece aquele cara que posta indiretinha no Instagram, esperando que uma pessoa específica veja, reaja, note? Aquela garota que troca de roupa 5 vezes, não porque quer se sentir bem, mas porque está aterrorizada com a ideia de o que vão pensar. Aquele amigo que praticamente vive perguntando, tá bom assim? Você acha que ficou estranho? O que será que fulano achou? Isso é a anti-atratividade. É a energia do desespero. O paradoxo é cruel. Quanto mais você busca atenção, menos você a recebe de forma genuína. Quanto mais você tenta provar seu valor, mais deixa transparecer que duvida de si mesmo. E as pessoas percebem isso, não conscientemente, não com uma análise lógica, mas de forma instintiva, primitiva. Desespero por aprovação soa como fraqueza. E a mente humana, em termos de comportamento social, ainda funciona como uma tribo antiga. Fragilidade desesperada gera afastamento. Agora imagina outra cena. Você está numa reunião de trabalho. A sala está cheia. Todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer se mostrar inteligente, interessante, relevante. Pessoas interrompem umas às outras, disputam espaço, jogam frases de efeito, enchem o ar de palavras. A maioria está batalhando por atenção. Você tem 2 caminhos. No caminho A, você entra nesse jogo, fala muito, conta tudo o que sabe, força piadas, tenta impressionar o chefe, aquela pessoa específica, o grupo inteiro. Você sai exausto, com a sensação de que deu o seu melhor para aparecer. E no fim, você vira mais uma voz no meio do ruído. No caminho B, você faz o oposto. Você entra, observa, escuta de verdade, presta atenção em cada nuance, repara no que ninguém está vendo. Você fala pouco, só abre a boca quando tem algo realmente relevante, ponderado, necessário. E quando você fala, existe silêncio. As pessoas param para ouvir, porque você não desperdiça palavras. Você não está gritando por espaço, você habita o espaço. Quem sai daquela sala com mais respeito? Quem é lembrado depois? Quem é procurado em mensagem privada? Quem recebe, posso te perguntar uma coisa, nos dias seguintes? Sempre o caminho B, porque o A pediu atenção. O B mostrou que tem atenção para dar. Marco Aurélio, que era simplesmente o homem mais poderoso do mundo na época dele, escreveu algo que cabe como luva aqui. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Repara, ele não diz, você tem poder sobre a opinião das pessoas. Não diz, você tem poder sobre o que vão achar de você. A opinião alheia está fora do seu controle. E mesmo assim, é nisso que você gasta 80% da sua energia mental. Então, aqui vai um desafio prático para quebrar esse padrão e começar a treinar o paradoxo da atenção. Nas próximas 24 horas, em qualquer conversa importante, antes de responder, conte mentalmente até 3. Não responda no impulso. Deixe um pequeno espaço. Um silêncio. A primeira vez vai parecer estranha, quase desconfortável. Você vai sentir vontade de preencher o vazio imediatamente. Mas repara no que acontece. As pessoas tendem a falar mais, a revelar mais, a preencher o silêncio com informações que você não teria se tivesse atropelado com sua resposta. E quando você finalmente fala, a sua frase tem mais peso. Esse é o primeiro tijolo da presença magnética. Você sai de quem caça validação
para quem distribui atenção. E quando você distribui atenção com qualidade, as pessoas passam a te enxergar como alguém raro. O segundo hábito é a comunicação estoica. Não tem nada a ver com falar difícil, nem com frases de efeito. Tem a ver com intenção, com falar menos, ouvir profundamente e usar o silêncio como ferramenta, não como sinal de insegurança. Pensa em alguém que você admira pela forma como conversa. Não é a pessoa que fala sem parar, atropelando, se autoexaltando. É aquela que, quando fala, parece que cada frase foi escolhida. Que escuta sem ficar montando a próxima resposta enquanto você fala. Que olha nos olhos. Que faz perguntas que te fazem pensar sobre coisas que você nunca tinha formulado em voz alta. Essa pessoa é magnética. No mundo de hoje, silêncio virou um recurso raro. Todo mundo está sempre emitindo alguma coisa. Áudio, tweet, mensagem, stories, opinião sobre tudo. Existe uma espécie de compulsão por preencher qualquer espaço vazio com mais ruído. E é justamente por isso que alguém que consegue estar presente em silêncio, atento, sem pressa de falar, se torna tão memorável. Imagina um primeiro encontro. Pessoa A fala de si mesma o tempo inteiro. Conta sobre o trabalho, sobre os projetos, sobre as conquistas, relata a própria vida como se estivesse fazendo um pitch, tentando convencer o outro de que vale a pena. No fim do encontro, ela sai com a sensação de que arrasou, de que mostrou tudo o que tinha para mostrar. A outra pessoa, por outro lado, sente algo estranho, ouviu muito, mas não se sentiu vista. Foi plateia. Pessoa B faz o contrário. Ela responde quando perguntam, claro, mas passa boa parte do tempo fazendo perguntas genuínas. Não interrogatório, mas curiosidade real. E, principalmente, escuta. Ela lembra detalhes, retoma algo que foi dito 10 minutos atrás, faz uma pergunta de acompanhamento que mostra: eu realmente estava prestando atenção em você, não só esperando minha vez de falar. No fim do encontro, adivinha quem é percebido como mais interessante? A ironia é essa. A pessoa que menos falou sobre si é a que mais fica na mente do outro. Epicteto, que começou a vida como escravo e se tornou um dos maiores filósofos da história, deixou uma lição que corta fundo. Ele dizia, em outras palavras, quando você fala, repete apenas o que já sabe. Quando ouve, pode aprender algo novo. Pessoas verdadeiramente atraentes estão sempre aprendendo. Elas não estão para cima e para baixo tentando provar superioridade. Elas estão expandindo. Na prática, isso significa uma coisa simples. Nas próximas conversas importantes, reduza pela metade o número de afirmações sobre você. Em vez de gastar tempo competindo por espaço, use esse tempo para fazer perguntas inteligentes. Você vai perceber uma coisa curiosa. As pessoas vão sair dessas conversas achando que você foi um dos melhores papos da vida delas. Não porque você foi brilhante no monólogo, mas porque elas se sentiram vistas. Pessoas se apaixonam por quem as enxerga de verdade. Isso é comunicação estoica. O terceiro hábito é o controle emocional visível. Esse visível é fundamental. Não é só sobre o que você sente por dentro. É sobre a forma como isso aparece nos seus gestos, na sua voz, nas suas decisões. Você já reparou como, em qualquer grupo, sempre existe aquela pessoa que parece se desmanchar no primeiro sinal de problema? Um atraso vira drama, uma crítica vira ataque, um imprevisto vira tragédia. E também existe aquela pessoa que, mesmo quando tudo sai do script, permanece centrada. Não significa que ela está feliz com o problema, mas que ela consegue pensar. Ela não acelera a destruição, ela desacelera. Por que esse tipo de pessoa é tão atraente? Porque ela transmite segurança. A mente humana é programada para se aproximar de quem parece capaz de sobreviver ao caos. Isso tem raiz evolutiva. Em grupos antigos, a sobrevivência dependia de ter por perto gente que não surtasse na primeira ameaça. Hoje, no meio de e-mails, metas e redes sociais, o mecanismo é o mesmo. Imagina 2 colegas de trabalho diante do mesmo desastre. Um projeto importante deu errado, o chefe está furioso, o prazo parece impossível. Colega A entra em colapso. Reclama,
Culpa os outros, dramatiza, fala que nada dá certo, aumenta o problema em vez de ajudar a resolver. Colega B sente a pressão, claro, mas respira, organiza os fatos, separa o que pode ser feito do que não pode, assume uma parte, delega outra, propõe um plano. Quem é mais respeitado depois? Quem é mais lembrado para promoções, liderança, confiança? Sêneca dizia: o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Mas a maioria das pessoas sofre antecipadamente, fabrica catástrofes na mente, imagina 20 cenários de derrota para depois descobrir que nada disso aconteceu. E enquanto isso, destrói relacionamentos, decisões, oportunidades. Treinar controle emocional visível não é se transformar numa pedra, nem reprimir tudo. É criar um microespaço entre o estímulo e a resposta. Quando você se sentir irritado, frustrado, humilhado, ao invés de reagir na hora, você interrompe o piloto automático. 3 respirações profundas, de verdade, não aquelas mecânicas, o suficiente para permitir que uma parte mais lúcida da sua mente apareça. Nas próximas 24 horas, escolhe um momento de frustração qualquer. E ele vai aparecer porque o mundo não te deve conforto. E testa isso. Você vai ver como a qualidade das suas respostas muda. Você vai perceber que estraga menos coisas importantes por causa de emoções passageiras. E aos olhos dos outros, algo muda também. Você começa a ser visto como alguém que aguenta pressão. Esse tipo de peso é sexy. O 4º hábito é a indiferença seletiva. Esse nome é importante, seletiva. Não é não me importo com ninguém. Não é arrogância. Não é desprezo cínico pelo mundo. É ter critérios claros sobre de quem você aceita julgamento. Uma das maiores fontes de ansiedade social é essa. Você tenta agradar todo mundo. Adapta seu jeito, seu humor, sua opinião, seu estilo, na tentativa de se encaixar em qualquer grupo, em qualquer conversa. Isso não só é impossível, como é profundamente repelente. Porque quanto mais você se molda para ser aceito por todos, mais perde qualquer contorno próprio. Você vira um espelho vazio, um camaleão cansado. Pessoas verdadeiramente atraentes não são aquelas que todos gostam. São aquelas que não estão à venda para qualquer plateia. Algumas pessoas vão amar, outras vão odiar. E elas aceitam isso sem drama. Imagina uma festa. Pessoa A tenta ser amiga de todos, muda o tom de voz dependendo de quem está perto, ri de piadas que não acha engraçadas, força conexões com quem claramente não está interessado. Ela está em constante negociação silenciosa por aprovação. No fim da noite, talvez ela tenha conversado com muita gente, mas, estranhamente, ninguém a lembra com força. Ela foi uma presença leve, ao ponto de desaparecer. Pessoa B conversa com menos gente, fala com naturalidade, não insiste quando sente resistência, não se humilha por atenção de quem não vibra na mesma frequência, não é grossa, mas também não está disponível para qualquer tipo de interação. Quem acaba tendo conversas mais profundas? Quem as pessoas sentem vontade de conhecer melhor? Sempre a pessoa que não está mendigando conexão. Marco Aurélio volta para a cena aqui. Ele reforça: você tem poder sobre sua mente, não sobre as opiniões dos outros. Quando você realmente internaliza isso, não como frase bonita, mas como realidade prática, algo destrava. Você deixa de gastar energia tentando controlar o incontrolável. E essa energia liberada vira foco, vira postura, vira limite. A prática disso é simples, mas desconfortável. Nas próximas 24 horas, tome pelo menos uma decisão sem pedir validação. Uma roupa que você quer usar, um texto que você quer postar, uma resposta que você daria só se todo mundo aprovasse. Em vez disso, você decide com base no que faz sentido para você. Você envia, você faz, você veste. E não pergunta: será que ficou bom? Para ninguém. O alívio que vem depois, a sensação de eu me escolhi, é o começo da indiferença seletiva. E agora, o hábito 5, o hábito proibido. Esse é o que você não deveria comentar com muita gente, porque a maioria vai achar estranho, exagerado, até hostil. Mas eu vou te contar porque ele muda o jogo. O hábito proibido é negar pequenos prazeres imediatos publicamente. O que isso significa? Não é se torturar, não é virar um mártir da disciplina.
É recusar, de propósito, algumas coisas que te trariam uma dose rápida de prazer ou validação, principalmente quando elas aparecem na frente de outras pessoas, não para se exibir como forte, mas para treinar na prática que seus princípios importam mais do que agradar na hora. Por exemplo, alguém te faz um elogio exagerado, quase teatral, que você percebe que está mais tentando te comprar do que te reconhecer. A reação padrão é absorver aquilo com fome. Obrigado, você também é incrível. Você reforça o jogo da validação barata. A alternativa estoica é responder algo como: obrigado, aprecio o elogio, mas ainda tenho muito a melhorar. Você não cospe no elogio, mas também não se agarra a ele como se fosse a sua identidade. Outro exemplo, um convite para uma situação que você não quer, não pode ou sabe que vai te fazer sair dos seus próprios objetivos. A reação padrão é inventar desculpa, mentir, ir contra a própria vontade só para não decepcionar ninguém. A alternativa: obrigado pelo convite, mas desta vez eu vou passar. Quem sabe numa próxima. Sem novela, sem discurso, sem justificativa exagerada. Quando você aceita tudo, você está dizendo silenciosamente: eu preciso de você para me sentir bem. Quando você recusa com calma e educação, você envia outra mensagem: meu tempo tem valor, meus limites existem, meu conforto imediato não manda em mim. Isso ativa um gatilho profundo na mente das pessoas: respeito. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Traz isso para o contexto social. Não é porque você é naturalmente sem respeito que aceita qualquer convite, qualquer validação, qualquer elogio exagerado. É porque você nunca ousou dizer não que as pessoas aprenderam a te tratar como alguém sem prioridades. Nas próximas 48 horas, recuse com firmeza e gentileza alguma coisa que você normalmente aceitaria só para ser querido. Um convite que você não quer, uma mensagem que você responderia na hora só por ansiedade, um elogio que você deixaria inflar o seu ego. Diz não ou reduz a importância. Você vai perceber algo curioso. Em vez de perder respeito, você ganha. O sexto hábito é a prática do desconhecimento. Ele é perigoso para o ego e essencial para a atratividade verdadeira. A maioria das pessoas está o tempo inteiro performando saber. Querem ter opinião sobre tudo, resposta pronta sobre qualquer assunto, postura de especialista em tempo integral. Isso gera uma tensão interna enorme. Você finge que sabe mais do que sabe e, ao mesmo tempo, morre de medo de ser desmascarado. Pessoas magnéticas fazem o oposto. Elas têm coragem de dizer: não sei. Têm coragem de perguntar como isso funciona. Têm coragem de admitir: nunca tinha pensado por esse lado, me explica melhor. Epicteto era radical nesse ponto. Se você quer realmente melhorar, precisa aceitar ser visto como ignorante em algumas coisas. Isso é mortal para o ego, mas é libertador para o crescimento. E adivinha? Faz você ficar muito mais atraente, porque quando você permite que alguém te ensine algo, essa pessoa se sente valiosa. E seres humanos são irresistivelmente atraídos por quem os faz se sentir valiosos. Na prática é simples. Na próxima conversa em que você estiver tentado a opinar só para não ficar de fora, experimente segurar a língua e perguntar. Em vez de competir por quem sabe mais, você se coloca na posição de aprendiz. Você não diminui. Pelo contrário, demonstra tanta segurança que não precisa fingir onisciência. Por fim, o sétimo hábito, o foco na excelência pessoal. É aqui que tudo se encaixa. A maior fonte de insegurança hoje é viver comparando bastidores com o palco dos outros. Você abre o Instagram, vê recortes perfeitamente editados da vida alheia e usa isso como régua para medir o próprio valor. E aí, não importa o quanto você faça, é sempre pouco. Tem sempre alguém mais bonito, mais rico, mais musculoso, mais avançado. Pessoas verdadeiramente magnéticas romperam esse jogo mental. Elas não são imunes ao mundo externo, mas deslocaram o foco. Em vez de perguntar, sou melhor que fulano, perguntam, sou melhor do que eu era ontem? Parece frase de motivação barata, mas quando você realmente aplica, muda tudo.
Imagina duas pessoas começando na academia ao mesmo tempo. Pessoa A entra olhando para o lado, prestando atenção em quem levanta mais peso, em quem tem o abdômen mais trincado, em quem parece mais à frente. Sai se sentindo menor, ridículo, atrasado. Em pouco tempo desiste, porque o jogo que escolheu jogar é impossível de vencer. Sempre vai ter alguém mais. Pessoa B entra diferente. Ela olha para os pesos, para o próprio caderno, para a própria evolução. Semana passada levantou 10 quilos. Esta semana, 12. Falhou em 3 séries semana passada? Hoje completa 4. Ela olha menos para o lado e mais para a própria linha do tempo. Em um ano, quem se torna mais atraente? Não em termos de estética apenas, mas de energia, postura, olhar, narrativa interna. A pessoa que está em guerra com a própria versão antiga, não com o mundo inteiro. Marco Aurélio tem uma frase que encaixa como chave aqui. Cada dia é uma vida em miniatura. Se cada dia é uma vida inteira em versão compacta, então o que você faz hoje é uma síntese de quem você está se tornando. Quando você internaliza isso, melhorar 1% hoje deixa de ser pouco e passa a ser enorme. E aí entra um detalhe que pouca gente percebe. Pessoas em crescimento são magnéticas. Não porque sejam perfeitas, mas porque exalam movimento. Estagnação tem cheiro. Você sente quando alguém desistiu de si mesmo. Crescimento também tem cheiro. Você sente quando alguém está vivo, curioso, em construção. A mente humana é atraída por quem está em movimento. Agora que você entendeu os 7 hábitos isoladamente, deixa eu conectar tudo. Separados, eles já mudam muita coisa. Juntos, eles reprogramam o seu campo social inteiro. O paradoxo da atenção te tira da posição de pedinte e te coloca como fonte de presença. A comunicação estoica faz de você alguém raro, que sabe ouvir e falar com intenção. O controle emocional visível transmite segurança. A indiferença seletiva protege a sua energia. O hábito proibido de negar pequenos prazeres imediatos constrói respeito silencioso. A prática do desconhecimento amplia seu aprendizado e seu carisma. O foco na excelência pessoal te coloca numa trajetória de crescimento constante. E aqui vem a parte mais importante. Nada disso é sobre ser falso. É exatamente o contrário. É sobre remover camadas de atuação que você criou ao longo dos anos para ser aceito. Quando você para de buscar obsessivamente validação, isso é mais autêntico. Quando você ouve de verdade em vez de falar por nervosismo, isso é mais autêntico. Quando você diz não a algo que não combina com você, isso é mais autêntico. Quando você admite que não sabe, isso é mais autêntico. Quando você foca em ser melhor do que ontem, isso é mais autêntico. Você não está se transformando em outra pessoa. Você está finalmente deixando espaço para quem você poderia ser, se parasse de viver em função dos outros. Eu vou te contar algo pessoal. Eu passei anos tentando ser atraente da forma errada. Academia demais, roupa que não tinha nada a ver comigo só porque ficava bem, postagens diárias tentando chamar a atenção de pessoas específicas. Eu vivia monitorando quem visualizou, quem curtiu, quem comentou. Cada silêncio do outro era uma facada no meu ego. E quanto mais eu fazia, mais parecia invisível. Porque as pessoas sentem quando você está tentando demais. Até que um dia eu topei com uma frase de Marco Aurélio que você já ouviu aqui. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os outros. Pode parecer simples, mas, naquele dia, aquilo entrou de um jeito diferente. Eu percebi que estava jogando toda a minha energia na única coisa que eu não podia controlar, o que os outros pensam. Como se eu estivesse tentando mexer nos ponteiros de um relógio gigante com as mãos presas. Então, eu fiz um experimento. Durante 30 dias, eu me comprometi a aplicar esses 7 hábitos de maneira consciente. Não perfeito, não cinematográfico, mas honesto. Nos primeiros 10, 14 dias, a sensação era estranha. Eu me sentia menos legal, menos social. Parecia que eu estava perdendo alguma coisa, porque eu não corria mais atrás. Não ficava me explicando, não aceitava tudo. Era como uma ressaca da antiga versão. Depois, as coisas começaram a rearranjar. Pessoas que mal olhavam para mim passaram a puxar conversa.
Gente que me ignorava começou a me procurar. Não foi um filme, não foi uma explosão, mas um deslocamento sutil e consistente. Mais respeitado aqui, mais ouvido ali, mais leve ao falar não quando precisava. E, acima de tudo, um efeito que ninguém vê, mas que muda tudo. Eu passei a gostar mais da minha própria companhia. Eu parei de me sentir um personagem em busca de aplauso e comecei a me sentir alguém em construção. Agora, eu quero te fazer algumas perguntas e você responde mentalmente. Quantas horas você desperdiçou só nesta semana preocupado com coisas que você não controla? Quantas vezes você travou, não por falta de capacidade, mas por medo do que iam pensar? Quanto da sua energia foi drenado tentando impressionar gente que talvez nem lembre o seu nome daqui a um ano? E se, em vez disso, você jogasse essa energia para dentro, para a forma como fala, como ouve, como reage, como escolhe, como cresce? Que tipo de pessoa você se tornaria em 3 meses? Em um ano? Conhecimento sem ação é só entretenimento. E eu não estou aqui para ser mais um vídeo que você assiste, concorda, manda um verdade isso aí e depois esquece. Então eu vou te dar um sistema simples de 7 dias para começar. Não é complexo, não é bonito, é prático. Dia 1. Você pratica o paradoxo da atenção. Em toda conversa, antes de responder, você faz aquela pausa de 3 segundos. Percebe o silêncio, segura o impulso de atropelar, sente a estranheza e deixa a resposta vir mais limpa. Dia 2. Você pratica a comunicação estoica. Você fala menos sobre si mesmo e faz mais perguntas genuínas. Em vez de disputar espaço, você presta atenção de verdade nas histórias dos outros. No final do dia, repara quem ficou mais marcado pela qualidade da conversa. Dia 3. Você treina o controle emocional visível. Na primeira frustração do dia, qualquer que seja, você segura a reação automática, respira fundo 3 vezes e pergunta para si mesmo: qual é a melhor resposta que eu posso dar agora? Não a mais vingativa, não a mais dramática, a melhor. Dia 4. Você vive a indiferença seletiva. Toma uma decisão que normalmente dependeria da aprovação de alguém e faz sem pedir bênção. Coloca a própria opinião como voto decisivo pela primeira vez em muito tempo. Dia 5. Você testa o hábito proibido. Recusa educadamente algo que você aceitaria só por medo de desagradar. Pode ser um convite, uma validação escolar, um elogio exagerado. Diz não com respeito, mas sem se esmagar. Dia 6. Você pratica o desconhecimento. Em uma conversa, em vez de inventar opinião, pergunta. Admite que não sabe tudo. Se permite aprender. Em vez de se mostrar especialista, você se deixa ser aluno. Dia 7. Você vive o foco na excelência pessoal. Escolhe uma área específica, físico, mental, profissional, espiritual, e melhora 1%. Só 1%. Treina um pouco mais, lê um pouco mais, faz uma coisa que estava adiando. Nada radical. Só o suficiente para você olhar para o dia e dizer: hoje eu fui um pouco melhor do que ontem. Agora eu vou ser bem sincero com você. Você não vai fazer nada disso se mantiver esse processo só dentro da sua cabeça. É muito fácil assistir ao vídeo, concordar com tudo, sentir uma motivação morna e depois voltar ao piloto automático. Então, eu vou te propor um compromisso. Quando você decidir começar, desce aqui nos comentários e escreve: Dia 1. E qual hábito você está praticando? Amanhã, você volta e escreve Dia 2. No fim da semana, escreve Dia 7 concluído, ou parei no dia X, mas vou recomeçar. Isso não é para o algoritmo, é para você. Quando você publica, você se compromete. Você se coloca sob os olhos do próprio futuro. E eu vou estar acompanhando, lendo, trazendo alguns comentários para os próximos vídeos, porque eu quero ver quem realmente aplica. E agora, se esse vídeo te despertou alguma coisa, se você sentiu que essa conversa valeu o seu tempo, faz o óbvio que quase ninguém faz. Clica no like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não é por vaidade. É porque quanto mais esse tipo de conteúdo chega em você e em pessoas como você, mais a gente rompe essa cultura de aparência vazia e reconstrói a ideia de poder e atratividade por dentro.
Toda semana eu trago vídeos como esse, destrinchando estoicismo e psicologia na vida real, sem romantização, sem frase de efeito vazia. E eu te prometo uma coisa, em cada vídeo sempre vai ter pelo menos um insight que, se você realmente aplicar, muda alguma coisa na sua forma de se ver e de ver o mundo. Se você quer continuar essa jornada agora, não precisa esperar amanhã. Escolhe um dos vídeos que está aparecendo aqui na tela, clica e segue mergulhando, porque se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já está cansada da vida vivida para a plateia. E essa parte merece ser alimentada. O resto é só consequência.